bem-vindo ao Fora do Canal. Opa, estamos sem som? Agora estamos com som. Seja bem-vindo ao Fora do Canal. Você está no site www.foradocanal.com.br. Se você chegou por aqui é porque alguém te convidou ou você já passa aqui há bastante tempo. A gente tem o Fora do Canal desde 2014. Vamos fazer aí 10 anos, mas como podcast a gente está aqui desde 2022. Localizado aqui no Terraço Shop, somos de Brasília. Meu nome é Edson Charles. Obrigado por ter colocado aí na tela. Olha os flashes aí, ó, bonitinho. Né? Vamos contar histórias, porque o objetivo do Fora do Canal é contar histórias de vida. E muitas dessas histórias de vida são experiências que as pessoas vivem e acabam mostrando que é capaz de crescer, superar, chegar lá. Hoje eu estou com Eduardo Lustosa, ele que é professor de educação física, e com o fato que aconteceu na vida dele, ele conseguiu chegar lá, né, e atingir seus objetivos. Estou aqui com o Eduardo Lustosa. Tudo bom, Eduardo? Opa, tudo bom, Edson? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, divulguei bem, viu, para estar aqui, ó. Mandei um monte de grupo aí de amigos, conhecidos, familiares, né? Bacana. Eduardo Lustosa, você sempre quis ser professor de educação física? Cara, na verdade, quando eu estava na época ali do segundo grau, né? Eu já sonhava em ter o meu negócio. A educação física é um curso que eu sou apaixonado, mas eu fiz muito motivado pelo esporte, né? Porque como eu sou atleta de jiu-jitsu, desde os 12 anos, eu sempre gostei muito de esporte, academia, esse tipo de coisa, mas eu sempre sonhava em ter o meu negócio. E aí coincidiu de o meu negócio vir dentro da área de saúde e academia e educação física, né? E você, Eduardo, brasiliense, você morava onde? O que você fazia na sua infância? Legal. Foi até bacana você ter falado, né, que como o canal é de Brasília, eu sou de Brasília e desse bairro, né? Nasci aqui no Cruzeiro Novo, sou daqui de Brasília. Minha mãe, ela é nordestina, é piauiense, meu pai é mineiro. Inclusive, eu fui em Minas buscar uma mineirinha para poder casar também. Mas sou um cara muito apaixonado em Brasília, né? Gosto demais da cidade. Brasiliense, casado, 2 filhos, formado em educação física e amante do jiu-jitsu. Conta aquilo que você tem mais contado na sua vida, da sua superação. O que aconteceu com você e qual foi o bom para você ter crescido e superado isso? Conta aí. Legal. Bom, acho que todo atleta sempre tem alguma história de superação, né? A minha também não é diferente. Eu desde os 12 anos pratico jiu-jitsu e o meu sonho, assim, que eu comecei era, enfim, ganhar títulos aqui em Brasília, né? Ser campeão brasiliense, ser campeão centro-oeste. E essas coisas acabaram acontecendo, né? Ali ainda com 13, 14 anos. E aí a ambição acabou ficando um pouco maior. O meu sonho era ser campeão mundial de jiu-jitsu. E eu, por 2 vezes, bati na trave, né? Uma vez fiquei em terceiro lugar, uma vez fiquei em segundo lugar. E quando já estava, enfim, ao longo dessa carreira, tive uma lesão muito grave no joelho, tive que operar os 2 joelhos, e o médico falou que nunca mais eu ia poder competir, né? E aí eu falei, caramba, então, enfim, esse sonho vai ter que ser abandonado por um tempo. Enquanto isso, vamos, enfim, buscar outros sonhos, né? E aí, muito motivado pela minha esposa, em 2016, eu resolvi, mesmo contra a indicação médica ali naquele momento, voltar a competir. E aí, enfim, acabei indo para o Campeonato Mundial e as fases foram se passando ali, né? É, oitavas de final, quartas de final, semifinal, final. E quando eu me vi, eu estava novamente disputando uma final de Mundial. E graças a Deus, em 2016, mesmo uma categoria acima da minha, né? Eu estava lutando com pessoas um pouco mais pesadas do que a minha categoria, porque eu não queria fazer mais dieta naquele momento, e consegui, né, esse título. Então foi um título que para mim ele foi muito marcante pelo fato de, enfim, né, ter passado por cirurgia, ter ficado aí praticamente 9 meses, 3 meses acamado, 9 meses sem poder treinar jiu-jitsu, recomendação médica para eu não competir mais. E
essa situação ela acabou sendo um gatilho para me motivar em outros aspectos da minha vida, né? Então, não é porque você ouve um não, às vezes de um médico ou de, enfim, de uma oportunidade ali que não, no primeiro momento ela não está muito aberta para você, não é por isso que você tem que desistir, né? Então, eu acabei trazendo isso muito para minha vida, assim, e hoje eu conto um pouco dessa história aí e tento motivar outras pessoas com isso. Mas, assim, antes disso tudo aí, seus pais tiveram... Você tem mais irmãos? Tenho 2 irmãos, né, e aí cada um seguiu uma carreira diferente, né. Uhum. Eu fui o único que fui para esse meio do esporte aí, mas o eu falo que, assim, o sucesso normalmente ele começa em casa, né. Uhum. Se São mais você velhos que você? São mais velhos, Uhum. são bem mais velhos. Mas eu costumo falar que, assim, o sucesso começa em casa. Se você tem uma família estruturada, uma família acolhedora, uma família que te motiva, que te orienta, que te apoia, as coisas tendem a ficar muito mais fáceis. Então, até uma ponte aí, né, da minha vida empresarial foi muito a aposta que meus pais fizeram nesse meu projeto, né? E, inclusive, assim, eles chegaram a penhorar o apartamento deles em prol das empresas, né? Caramba! Então, seus pais são seus fiadores, então. Fiadores Originais e fiadores, né? fiadores e sócios, né? A nossa empresa hoje, as nossas empresas, né? Estamos quase com 100 colaboradores. É uma empresa familiar, né? Uhum. Meus pais, minha esposa, hoje até minha filha também trabalham aí com a gente aí nas empresas. E hoje a gente fica muito feliz, né, de estar empregando outras pessoas e ajudando as pessoas a realizar outros sonhos também, né? Mas, assim, o grande gatilho foi um assalto que você sofreu, que levaram o seu carro. Foi um sequestro relâmpago, Foi um né? sequestro relâmpago aqui em Brasília, né, no bairro do Guará. Uhum. Eu costumo falar que, assim, apesar de ser lutador de jiu-jitsu, eu acho que eu sou um dos caras que mais foi assaltado que eu conheço, assim, né? Já fui assaltado Nossa. algumas vezes, tem algumas histórias de assalto, inclusive em competições, em viagens, etc. E esse foi um sequestro relâmpago que eu sofri aqui no Guará, numa terça-feira. Levaram meu carro, né? Tomei 3 coronhadas, várias ameaças ali naquele momento. Me soltaram, para quem é de Brasília vai conhecer aqui, no caminho de Braslândia. E, enfim, os caras foram embora, né? Que eram 2 carros e tinham 3 pessoas no meu carro. Levaram o meu carro e, enfim, aí foi aí que a história começou, né? Aí, a partir daí começa o nosso lado empreendedor já com CNPJ, né? Porque eu acho que a veia do empreendedor ela começa mesmo sem CNPJ, né? Mesmo você empreende até na empresa dos outros, né? Então eu sempre me considerei um empreendedor, mas naquele momento eu tive a oportunidade de montar minha primeira empresa. Uhum. Eu estou aqui com Eduardo Lustosa, ele é brasiliense, casado, tem 2 filhos e passou por um sequestro relâmpago. E, diante do seu sequestro relâmpago, algum investimento ele teve que fazer para começar, dar o pontapé inicial. Veio de onde o pontapé inicial nessa caminhada? Eu acho que o primeiro pontapé inicial foi a coragem dos meus pais de acreditarem no meu projeto, né? Então, quando a gente começou com esse projeto, eu fui sequestrado, levaram o meu carro. Quando o seguro, né, depois de 3 meses, veio pagar o dinheiro do valor do carro ali, né? Porque, enfim, o carro estava sendo assegurado naquele momento. Um ex-chefe meu me chamou para ser sócio dessa academia que eu já tinha trabalhado e que estavam vendendo essa academia, né? E aí eu, enfim, tentei arrumar um sócio, um investidor, outro tal. E esse cara que me apresentou, que me convidou, desistiu, né? Acabou não conseguindo dar continuidade. E aí eu lembro que eu botei na cabeça, eu falei assim, cara, eu vou comprar isso aqui com ele ou sem ele. E aí comecei a apresentar esse projeto para outras pessoas. Na época, ninguém comprou muita ideia, né? Eu lembro que as pessoas às vezes falavam assim, mas o ponto não é bom, mas será? Enfim, hoje, 13 anos depois, né, a gente com 8 vezes, 9 vezes mais alunos do que a gente tinha naquele momento, aí as pessoas falam assim, mas também o ponto é muito bom, né? Eu falo, há 13 anos atrás falavam que o ponto era ruim. Então, meus pais compraram essa ideia, né?
e juntou ali o dinheiro do seguro junto com o dinheiro, né, que minha mãe fez empréstimo, meus pais penhoraram um apartamento ali como garantia ali, e aí começamos, né, uma academia naquele momento ali pequena, com aproximadamente 300 alunos, um pouco mais de 10 funcionários, e hoje, né, 13 anos depois, agora a gente faz parte da rede que mais cresceu em Brasília em 2023, que é a Rede Ultra de academia, né? Hoje são quase 80 contratos aí pelo Brasil. Em Brasília e Goiás, já temos 28 assinaturas de contrato de aberturas de academia. A nossa foi a quarta academia de Brasília e hoje já tem abertas, né? Acho que 12 academias e esse mês tem mais 2 ou 3 academias para estarem inaugurando também. Então a gente fica muito feliz com isso. Bacana. Eu vou chamar a interatividade. Tem muita gente que está assistindo a gente pelo site fora do canal.com.br, mas tem como você chegar assim e fazer perguntas para a gente no YouTube, tá bom? Se você também está no Facebook, a gente abre para você mandar a sua mensagem. Acima, no desktop, tá assim, inscreva-se. Você se inscreve e vem para cá para o YouTube e você bate um papo com a gente, faz perguntas também. Você manda as mensagens e a gente lê por aqui, tanto do YouTube quanto do Facebook. Mas se você quiser clicar na bolinha do WhatsApp, a mensagem também chega aqui e a gente lê também, tá bom? Então, fique à vontade de interagir com a gente. Esse é o Fora do Canal. Se você chegou atrasado, não fica chateado, porque esse episódio é reprisado. Assim que eu dou stop aqui, de imediato dando play, você consegue reassistir o episódio. Mas faça perguntas, faça elogios. Fala, eu conheço. A gente quer isso, tá bom? Eduardo Lustosa, então, abriu a empresa com o apoio dos pais e com o apoio do financeiro do seguro do carro que foi roubado, né? Com Conta certeza. pra gente aí, depois disso aí, quanto tempo o ponto era onde, o ponto comercial? Bom, nossa empresa fica, essa academia, né, que existe até hoje, ela fica aqui no Cruzeiro Novo, próximo ali da Feira Permanente, na divisa do Cruzeiro Novo com o Cruzeiro Velho, aqui em Brasília. E hoje é um espaço que conta aí com mais ou menos uns 1.200 a 1.400 metros quadrados, onde hoje consistem algumas das nossas empresas, né? Então hoje lá a gente tem a academia, tem uma clínica de estética com todos os procedimentos estéticos, com botox, drenagem, criolipólise, massagem, etc. Temos também um contraturno escolar, né, para os pais que querem o filho estuda em um período na escola e no outro período ele faz atividade com a gente. Então, o filho faz inglês, faz judô, faz teatro, enfim, a gente cuida das crianças ali, né, num período contrário à escola, né, parecido com uma creche, mas com muito mais atividade física, mais esporte, é muito mais divertido. E temos também a sede, né, de uma outra empresa, que é o Soluções Empresariais, que hoje é a mais nova, né, dessas 5 empresas que nós temos. Estamos abrindo agora uma academia no Riacho Fundo. Essa é a primeira unidade que a gente está fazendo com investidores, né? E aí a gente já está com etapas aí para criar outras unidades de academia. Mas a nossa última empresa é uma empresa que, inclusive, a gente apresentou essa solução no Sebrae Inova do ano passado e foi um sucesso. Assim, hoje a gente tem uma aderência muito grande de empresas ali filiadas ao Sebrae, que é um grande parceiro nosso, que a nossa missão é ajudar, né, através do que a gente aprendeu e também com o uso da inteligência artificial, de tecnologia, as empresas de pequeno, médio e grande porte a reduzir custos, né? Então, essa é uma missão que a gente acabou colocando aqui, né, como um propósito nosso, que é, ao longo desse tempo, uma coisa que fez muita gente sobreviver como empresa foi gestão, né? Foi estudar, a gente está cada vez mais antenado e qualificado. E hoje muita coisa que a gente aprendeu junto com tecnologia, hoje a gente consegue levar isso para as empresas, reduzindo custos, aumentando lucratividade e, consequentemente, gerando mais empregos aí pelo Brasil. Vamos lá. As pessoas, elas chegam até você como academia porque tem já o nome, mas e como a empresa chega até você? Você já tem um network? Quanto tempo começou essa fase de ajudar as empresas? Isso tem
já tem alguns anos, né, que eu venho dando palestras, treinamentos dentro de algumas empresas, mas de uns 3 anos para cá, 2 anos e meio, a gente começou a unir várias soluções, né, que Aham. vão desde redução de conta de energia, a ter um consumo mais ecológico, né, em vez da pessoa ter um consumo mais sustentável, né, além de poder reduzir muito a conta de energia da pessoa, sem nenhum tipo de investimento. Redução de telecom, redução de juros, redução de impostos. Então, são vários pontos de redução que nós lutamos, né? Tentamos ajudar as empresas, porque reduzindo o custo é o jeito mais rápido da empresa aumentar a lucratividade. E aí tem 3 anos que a gente conseguiu desenvolver aí 17 pontos de contato que a gente ajuda ali as empresas a estarem ajustando o seu financeiro, né? Ajustando, otimizando recursos. Às vezes a empresa tem um investimento em determinada área que não está dando muito resultado, ela consegue realocar esse recurso no marketing, na gestão, na capacitação dos colaboradores e fazer esse recurso ser mais efetivo, né? Mais eficiente. Então, gerar eficiência nessas empresas é uma coisa aí que a gente vem ajudando. E aí, o legal é que, como são 17 ferramentas, a gente consegue atender empresas de todos os segmentos, de pequeno, médio e grande porte. Né? Muito bom. A gente vai falar sobre essas ferramentas, sim. Eu acho que o meu microfone está mais baixo. Dá uma ajeitadinha aí para mim. Oi, som, dois, um, dois. Não estou me ouvindo. Eu estou no 4. Isso? Agora sim, estou melhor. Então, vamos lá. A pergunta que não deve se calar é que a gente passou, o mundo todo passou por uma pandemia. E você que tem uma empresa que tem 13 anos, o Cipul de empresas, né? Como é que sobreviveu com a academia que não era uma coisa presencial? Como é que foi que sobreviveu a academia nesse sentido? A academia nem era presencial e nem era algo primordial, né? Então, uma Sim. das coisas que as pessoas começaram a cortar foi festa, show, até porque não podia, turismo e academia. Então, a academia sofreu muito. Eu até brinco, né? Eu falo, no período de pandemia foi o momento que eu perdi meus cabelos, porque realmente foi um momento muito preocupante ali. Foram 2 anos muito difíceis. Mas uma das regras que a gente colocou, né, no nosso negócio, a minha família colocou, foi: cara, não vamos mandar nenhum colaborador embora. Então a gente tem muito orgulho dessa história, né? Que durante a pandemia, mesmo naqueles momentos de dificuldade, conseguimos manter todos os colaboradores, né? Não demitir ninguém. E a gente até estava conversando isso, eu e minha esposa, essa semana, o tanto que alguns deles são gratos, sabe? Que eles, né, têm aquele carinho, aquele amor, aquele aspecto familiar mesmo, Uhum. apesar de não serem parentes, mas eu até brinco, falo que são mais família do que muitos familiares, né? Porque a gente está com um colaborador ali, com o nosso funcionário, todos os dias, e realmente a gente viu que valeu a pena esse investimento, né? Mas foi um momento muito difícil, assim, falando a nível de gestão, financeiro, foi um momento ali da gente refazer contas, então a prioridade era colaborador e depois banco, depois a gente foi renegociando e tudo mais. Hoje até agradeço, né, os bancos aí tiveram um papel muito importante, a gente é muito parceiro do Sicoob, o Sicoob foi um parceirão, assim, que conseguiu ajudar a gente, né, Aham. a sobreviver e passar esse momento difícil aí, né. Caramba, mas assim, vamos lá. Não é fácil e a gente sabe que muitas empresas acabaram recorrendo a psicologia, psiquiatria, coach, treinamento, né? Muitas empresas nesse sentido surgiram exatamente com a pandemia. Foi aí que surgiu aí as soluções empresariais ou já tinha as soluções empresariais? Porque muita empresa acabou parando de existir e não tendo aí onde se salvar. Também recorreram a empréstimo, ou outros à falência. Foi aí que surgiram as soluções? Então, as soluções, assim, acho que a formatação final foi durante a pandemia, Uhum. que foi um aglomerado de soluções que a gente aplicava nas nossas empresas e davam muito certo. E aí a gente começou a ensinar, né, empresas ali de amigos, de familiares, e acabou tomando uma proporção muito maior. O próprio Sebrae também
comprou essa ideia de divulgar isso que a gente estava fazendo, que vou dar um exemplo aqui. A gente pega uma empresa que tem um consumo de R$ 1.000 entre internet, telefone, Uhum. TV a cabo, a gente bota esse consumo dentro de uma ferramenta de inteligência artificial e a gente consegue ver qual operadora que vai gerar melhor qualidade, melhor redução de preço, né, daquele Uhum. consumo, Sim. e muitas vezes a gente consegue reduzir isso aí em 30%, em 50%. A mesma coisa serve para energia, a mesma coisa serve para imposto, porque muitas vezes tem até um dado muito interessante que 95% das empresas estão pagando impostos a mais. Nossa. Então, a gente está, né, o tempo inteiro a gente entrando dentro de empresas e fazendo esse diagnóstico com inteligência artificial para ver se elas estão pagando o imposto correto, na proporção correta, né? Tem muitos produtos que deveriam ser pagos só na indústria ou só na importadora, são produtos monofásicos e acaba que toda a cadeia, o lojista paga, o distribuidor paga, o fornecedor paga, a transportadora paga e a fábrica paga. Então, acaba que esse imposto ele é muito bitributado, né? Então, essas são algumas das soluções que a gente vem desenvolvendo. Junto com isso, a gente também faz parte de alguns grupos de network e a gente capacita algumas empresas em relação a vendas, marketing, gestão, né? Mas principalmente a gente foca muito em ajudar as empresas a reduzir custo, né? Realmente aquela empresa ali que tem, um exemplo, um custo de 100%, a gente reduzir isso aí para 90, 85, 70%, né? Mas imposto e lucro não se diminui, né? O imposto tem que se pagar o justo, né, o certo, né? Certo. E muitas vezes as empresas acabam pagando a mais. E é essa adequação que mesmo o contador ali com muitos anos de experiência, hoje são mais de 12.000 leis e normativas tributárias. Aham. Então o tempo inteiro fica mudando as leis ali e a legislação, né? E muitas vezes o contador ele não consegue acompanhar, né, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS de determinados impostos. E a gente consegue fazer isso com inteligência artificial. E aí hoje a gente atende aí grandes redes, né, de Aham. Brasília e do Brasil. Mas antes de ter inteligência artificial, também dava para se ajustar, esse problema financeiro de imposto? Menos do que agora, né? Antes era muito Porque mais é o que eu operacional, né? falo, ISS é imposto sobre serviço, ICMS sobre venda de produtos, IPI é mais na área industrial, o COFINS já é na... Vamos lá, PIS e COFINS é mais na parte ali de bebidas, sim, produtos gelados, exatamente, né? é. Mas vou dar um exemplo. Você pega um supermercado que tem 12.000 produtos. Para cada produto, ele tem uma tributação diferente. Então, Hum, a Coca-Cola, por exemplo, o energético, a cerveja, ele não deveria estar pagando ICMS, ele não deveria estar pagando alguns impostos ali que muitas vezes o contador pega aquilo tudo, junta tudo, principalmente se ele for simples, junta tudo e fala assim, ó, um exemplo, a empresa faturou 100 mil está numa alíquota de 10%. Então ele vai pagar, se ele faturou 100 mil, ele vai pagar 10 mil de imposto. Mas muitos desses produtos não deveriam pagar esse tipo de imposto. Então, aqueles 10 mil que ele está pagando de imposto, muitas vezes poderia cair para 7 mil, 6 mil, 5 mil, né? E quando ele paga esse imposto a mais, a gente, com inteligência artificial, a gente consegue recuperar os últimos 5 anos, os últimos 60 meses de impostos pagos a mais. E isso é feito por via administrativa e cai direto na conta do cliente, né? Então isso é uma ajuda no caixa muito, muito interessante. mas essa redução ela já vem de imediato ou é uma negociação de imposto que você faz com o governo? De imediato. Na verdade, a gente faz um diagnóstico de tudo que foi pago a mais e o governo ressarce não por meio de precatório, mas sim por transferência mesmo, né? Ele deposita na conta. O que acontece? O governo funciona da seguinte forma: se você paga imposto a menos, ele te notifica. Ele fala: opa, você caiu na malha fiscal, você tem que pagar o imposto de forma correta. Inclusive, você é multado por isso. Uhum. Agora, se você paga imposto a mais, o governo fica calado. Então, você tem que exigir essa adequação, né? E aí o governo, normalmente, isso aí vai de 30 a 60 dias, ele ressarce, ele deposita esse dinheiro na conta do empresário, né? Na conta da empresa. Então, Uhum. isso é muito interessante. Vamos lá, a pessoa
abriu um MEI hoje, por exemplo. O MEI é uma coisa nova. Sim. Tem o microempreendedor e tem o microempreendedor individual. Hoje, o microempreendedor ele tem que pagar uma taxa mensal chamada DAS, não é isso? Isso mesmo. E aí, mais o DAS, se ele for um prestador de serviço, ele ainda paga o imposto de serviço. É diferenciado quem é MEI e quem é simples, por exemplo? Sim, a questão de imposto ela muda muito, né? No MEI ele só pode ter um colaborador e ele também tem um teto de faturamento Uhum. e ele também tem uma redução de imposto muito grande, né? Já no Simples, ele tem as categorias de acordo com o faturamento, né? E podendo chegar ali entre 6 a quase 20% em cima do faturamento. Uhum. Então depende muito da categoria, se ele atinge o fator R, né, que é ter a quantidade de colaboradores adequados, né, para atingir aquela redução ali de imposto. Então, vou dar um exemplo aqui bem interessante em cima do que a gente está falando. Muitas vezes as empresas elas precisam contratar mais mão de obra, mas pelo fato dos encargos, ela opta por ficar com um quadro mais reduzido. Porém, se ela contratasse mais gente, ela às vezes reduziria o imposto, que pagaria o valor do colaborador e ainda sobraria dinheiro em caixa. Então, muitas vezes, fazer essa análise, esse estudo, né, para ver se a categoria que essa empresa está enquadrada é a categoria certa, se ela tem que ser simples nacional, lucro real, lucro presumido, ou no período inicial, se ela vai começar pelo MEI. Todo esse estudo ele é muito interessante ser feito para que a empresa ela já consiga iniciar, né, tendo realmente o máximo de lucratividade possível, né? Então, muitas vezes isso acaba passando despercebido. O empresário ele só chega, aluga uma sala, enfim, pega um contador ali da família e fala, ok, tem um negócio. E aí ele não consegue gerar crédito, ele não consegue investidor, ele não consegue expandir o negócio, ele mistura dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, né? E uma das coisas que eu até falei para minha esposa, né, quando ela saiu de uma multinacional e veio trabalhar nas nossas empresas, foi, ó, você esquece o que é dinheiro de pessoa física, né? Você esquece o que é o nosso salário aqui, porque quando você fala de empresa, a movimentação de dinheiro ela é muito maior, né? Então você não pode confundir e achar que esse dinheiro pode ser para uso próprio, né? Então Uhum. a gente, lógico que desde o início ela sempre teve muita consciência disso, mas até pelo volume, né, de transações de dinheiro, de empréstimos, de, Uhum. enfim, negociações, né? Às vezes você vai pagar e esse também é um auxílio que a gente dá muito para as empresas, né? Como elas podem conseguir crédito. Então, às vezes, trocar um crédito mais caro por um crédito mais barato, né? Uhum. Hoje tem alguns bancos, e isso a gente também consegue fazer com inteligência artificial, que a pessoa tem uma dívida num banco privado, no qual ela está pagando 2% de juros, e a gente consegue, às vezes, botar isso numa inteligência artificial e ver qual banco que quer comprar essa dívida com juros menor. Mas assim, vou voltar lá atrás para falar um pouquinho com o empreendedor. Ele falou que antes da pessoa ser empreendedora, já começa empreendendo como pessoa física, né? Até que ponto a pessoa que está como pessoa física, que não é só um empreendedor pessoal e passa para MEI, ele vai sair lá da vida pessoal dele, que já tem um ganho, está vendendo um picolé, né? E daqui a pouco já está tendo lucro em cima desse picolé, e a partir do momento que ele passa a ser empresa, o que muda na vida dele para ele ele demora muito para ele se adaptar a tirar isso daquilo que estava empreendendo, né, como vendedor de picolé, e passar a ser um empreendedor já com empresa, CNPJ? Legal, muito bom. Eu falo que empreender começa pela atitude, né? Então é a atitude empreendedora. Muitas vezes as pessoas começam a empreender pela possibilidade de fazer uma renda extra ou realmente por uma necessidade, né? Essa pandemia, eu acho que a gente conseguiu criar novos empresários por ter que gerar oportunidades, né? Então, as pessoas realmente passaram por um momento ali que tiveram que mudar a atitude, mudar a cabeça e, enfim, tomar outras decisões, tomar decisões um pouco mais arriscadas, né?
E a partir da hora que você começa eu falo que são 2 tipos de empreendimento. Você ou tem um empreendedorismo na sua carreira, né, às vezes numa empresa privada ou até num órgão público, mas a partir da hora que você começa a empreender, já na forma de empresariar mesmo um negócio, é é a hora que é a hora mais desafiadora, né, a hora que o risco começa a aumentar e, enfim, e pra isso, né, normalmente para essa mudança, esse start aí, é, para uma empresa ter sucesso, para um empreendedor ter sucesso, eu acho que o primeiro passo é ter um bom plano de negócios. Então, é ele botar no papel, né, as estratégias, o que ele pretende vender, qual a solução que ele quer oferecer, e em cima disso criar realmente um mapa da onde vai levar ele do ponto A para o ponto B, quais são as etapas, o que ele vai ter que executar, e muitas vezes ele aprender ou contratar alguém para ajudar ele no que ele não tem tanta habilidade, né. Então, eu até costumo falar que para o empreendedor, o dinheiro ele acaba mascarando muitos pontos falhos que o empreendedor tem. Porque se ele realmente consegue montar um negócio e esse negócio começa a ter um faturamento e dá um resultado positivo, muitas vezes tem pontos ali na empresa que talvez não estejam 100%, mas como está lucrando, ele consegue, enfim, contornar e passar aquela situação. Uhum. Mas à medida que a empresa evolui, o empreendedor ele também tem que evoluir. Ele tem que se capacitar, ele tem que fazer uma gestão de pessoas, gestão de time, planejamento de expansão, né? Então, mas tudo isso começa lá atrás com um plano de negócio bem executado. Bacana. A gente está numa. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira. Terça-feira. Hoje é o dia 30 hoje, de janeiro. Muita gente voltando das férias, professores voltando das férias, o trânsito já está começando a piorar, as chuvas estão aí, as obras não estão ajudando muitas pessoas e muita gente só está chegando agora no nosso bate-papo. Não fica triste, porque tudo isso para a gente não vale nada, tá? Porque o episódio ele é reprisado automaticamente. Assim que a gente dá o stop aqui, você vem. O bom de você estar ao vivo com a gente é que você pode deixar o seu comentário ao vivo, pode deixar sua mensagem, pode chegar lá no chat lá do YouTube e mandar um recado, ou então pode dar um like lá no Facebook também. Mas caso você só pegou agora, pegou gravado o nosso episódio, você também pode mandar mensagens para a gente. Eu estou aqui na página que foi criada pelo Eduardo, que é o Soluções Empresariais, tá? Já já vou falar dela. Mas eu quero saber como é que foi ele sair de educador físico para nutricionista. É nutrólogo ou é Eu sou nutricionista? nutricionista, Qual a diferença nutricionista. do nutrólogo para o nutricionista? O nutrólogo, ele é uma especialização médica, né, então primeiro ele se torna médico e Ah, depois sim, ele faz a a especialização especialização. em nutrologia. Uhum. E, nesse caso, ele é um estudioso de alimentos, né. Já o nutricionista não, ele cuida realmente da parte alimentar das pessoas. Certo. Então ele faz dieta, faz, reeducação alimentar, planejamentos alimentares, né, reeducação alimentar. E então, assim, o nutricionista já é muito mais voltado, né, para o paciente, enquanto o nutrólogo ele é mais voltado para o alimento. Entendido. E aí você passou a ser nutricionista depois da educação física, foi por conta de alguma experiência não suficiente na sua vida de professor de educação física? Na verdade eu sempre gostei muito, né, dessa área de saúde, né, de, Certo. poder ajudar as pessoas a transformar a vida delas, né. Por ter uma vida mais saudável, por ter uma vida mais, com mais atividade física, com mais bom humor, né, melhorando a qualidade de sono, melhorando a autoestima, né. Já vi diversas pessoas aí deixando de tomar remédio pelo fato de estarem comendo melhor, pelo fato de estarem fazendo atividade física. E quando eu terminei o curso de educação física, eu sempre fiquei querendo, né, eh, fazer uma segunda graduação, que seria o curso de nutrição, realmente para poder ajudar as pessoas a transformar a vida delas, né. Uhum. E tive a oportunidade, inclusive através do esporte, né,
tive o convite aí para dar aula numa faculdade, no qual eu fui beneficiado com a bolsa para fazer essa graduação. E aí terminei meu curso de nutrição. Ao longo desses anos já atendi centenas de pacientes aí, né? E fico muito feliz aí com os depoimentos, pessoas que realmente mudaram a vida, que deixaram de fazer uma cirurgia bariátrica, ou que, enfim, já tinham tentado de diversas maneiras. Realmente mudar a realidade ali, né? Já estavam muito desanimadas, desmotivadas. Hoje eu falo que a depressão é o mal do século, né? Então, poder realmente ajudar as pessoas de uma forma efetiva, elas a terem melhor estilo de vida, mais saúde, enfim, foi o que me motivou. E aí, vindo a oportunidade, né, de dar aula nessa faculdade, eu falei, bom, agora é o momento, né? Não posso desperdiçar essa oportunidade. Eduardo, a gente vê na internet muita gente usando robô para ter audiência, para ter seguidores e tal, né? E todo o nosso trabalho aqui do Fora do Canal é orgânico, né? A gente hoje só no site passa de 3 milhões de acessos e com mais de 30 mil pessoas que assistem nossos vídeos também no YouTube e mais algumas 40 mil pelo Facebook. A gente vê abaixo do nome dele o arroba, né? É arroba Eduardo Lustosa JJ, é isso? Isso mesmo. Né? A gente tem aí 8.478 seguidores. São alunos, são parceiros? Quem é essa turma aí? Legal. Bom, hoje eu estou mais perto dos 40 do que dos 30, né? Aham. Estou com 38 anos e ao longo desses anos aí tive a oportunidade de trabalhar em, em vários projetos diferentes, né? Inclusive em Brasília, fora de Brasília, e também dando palestras aí, já dei palestra em algumas faculdades, algumas empresas, e as pessoas acabaram vindo, me seguindo, até pelo conteúdo aí, eu tento sempre postar um conteúdo é, que ajude as pessoas, né? Não só na área de saúde, mas na a pessoa realmente ter um propósito, né? Ter mais. Eu sei que as pessoas muitas vezes elas têm potencial para muito mais, né? Eu falo como atleta. A gente às vezes vai fazer uma caminhada, uma corrida ali de 1, 2 quilômetros, sendo que a gente tem a capacidade de correr 5, de correr 10, de correr 15. Então, pelos conteúdos também que eu venho postando aí, alguns cursos, algumas palestras que eu venho dando, as pessoas começaram a seguir, comentar e é muito legal, assim, né, ver o retorno disso, né, ver que realmente a gente pode interferir positivamente, né? A gente vê hoje tantas coisas, às vezes, tristes, notícias ruins aí na internet, e quando a gente tem a oportunidade de passar uma mensagem positiva, e até de família mesmo, né? Normalmente eu posto muitas coisas aí com a minha esposa, meu filho recém-nascido, minha filha, Tô vendo aqui. a família toda fazendo esporte, né? Lá em casa todo mundo faz jiu-jitsu, é, brincadeira aí com futebol, tem um aspecto um pouco mais bem-humorado aí, né? Durante a gestação da minha esposa, fizemos algumas brincadeiras aí que, enfim, acaba conectando as pessoas às vezes precisam também de ter uma inspiração, uma motivação, e a gente pegou esse gancho aí e vem gerando alguns conteúdos bem positivos aí, não só para empresários, mas para pessoas aí que tem algum objetivo aí que elas ainda querem conquistar, e aí a gente tenta motivar Vamos, elas. vamos aos conselhos de motivação, então, né? Quais são os 5 perfis que cada empreendedor, cada empresário tem que ter? Bom, 5 perfis, acho que o primeiro é a coragem, né? O Uhum. empreendedor ele tem que ser corajoso. Se ele não tiver coragem, ele vai ser um sonhador, né? Ele pode ter vários projetos, várias ideias, mas não vai executar nada. Uma frase até do Silvio Santos é que 90% é transpiração e 10% é inspiração. Então, transpirar é muito mais importante do que só ter uma ideia boa. Então, o primeiro eu acho que seria coragem. O segundo, eu acho que seria determinação, né? Porque senão a gente rapidinho a pessoa acaba desistindo, né? Ela acaba se desmotivando, às vezes no primeiro obstáculo que aparece, ela fala, esse aqui não é para mim, deixa para lá. Eu falo que empreendedor não pode ter plano B, né? Ele tem que ter plano A
E se o A não der certo, o A tem que dar certo, porque só tem o plano A. Se ele tiver o plano B, ele vai ter uma fuga. Eu falo que você chegou na ponte, né? Agora quebra a ponte, atravessa a ponte. Essa é uma frase até da minha esposa. Chegou na ponte, atravessou a ponte, quebra a ponte e não olha mais para trás, né? Então, coragem, determinação. Eu posso falar de equipe, né? Dificilmente você vai conseguir construir algo muito grande sozinho. Sim. Então, montar um time qualificado, pessoas que vão ter habilidades melhores, complementares às suas, né? São que vão fazer ali aquele projeto que talvez pode ser um projeto embrionário, pequeno, se tornar algo muito maior, né? Então, quando a gente começou lá na academia com 10 funcionários, hoje quase 100 funcionários, é porque realmente a gente conseguiu desenvolver um time e pessoas muito qualificadas e também qualificar o time, né? Interno e externamente para estar fazendo um projeto cada vez maior, né? Eu acho que o próximo ponto, eu não sou muito de falar disso e até deveria deixar ele é o primeiro, mas normalmente, enfim, não costumo muito falar disso, ainda mais ao vivo, mas eu acho que assim, é ter o lado espiritual muito aguçado, sabe? Bacana. Porque quando você fala de lado espiritual, de Deus, eu acho que ele conecta muito com amor, né? Então, você falar de amor, você ter amor nas coisas que você faz, né? Eu costumo falar que eu não trabalho, eu me divirto. Então, poder trabalhar 10, 12, enfim, 8, 14, enfim, a vida do empresário cada dia é uma aventura, né? Mas é muito divertido, assim, eu tenho muito prazer em trabalhar, né? E ainda mais hoje com a oportunidade de trabalhar com os meus pais, com a minha filha, com a minha esposa, enfim. Hoje até o meu bebezinho de 3 meses, ele já participa de algumas reuniões comigo, eu estou na reunião às vezes online, ele está no carrinho do lado. Então eu acho que Deus está muito linkado ao amor, né? E quando você faz as coisas com amor, a tendência é que as coisas deem muito certo, né? E por último, eu acho que apesar de não ter um plano B, mas às vezes reavaliar a estrada, né? Será se aquele trajeto, aquela estrada, aquela estratégia é realmente a melhor para aquele cenário? Porque uma coisa é você ser determinado, outra coisa é você ser teimoso, né? É você falar assim, não, eu vou fazer aqui até. Então, assim, muitas vezes você pode tentar com uma solução diferente, né? Você pode tentar de uma maneira diferente a mesma resolução daquele problema. Então, ter humildade, eu acho que a palavra certa seria humildade. Humildade para reconhecer que ouvir até as pessoas, né? Quem sabe não tem um caminho mais adequado para aquele projeto. Então, acho que os 5 pontos aqui que eu poderia listar seria, primeiro, coragem, determinação, equipe, humildade e ter muito Deus e amor no coração. Isso para que muda tudo isso com o dê tempo, certo. porque você fez uma postagem no seu Instagram e eu achei interessante falar sobre isso, né? Exatamente porque eu acabei lendo aqui no perfil dele. Quero até mandar um abraço aqui para Felipe Amaral, que está aplaudindo o que você está dizendo, né? Inclusive é meu sócio aí É seu também. sócio também, né? Pois é. E então a gente vê que diante do que você posta nas redes sociais, que foi o que a gente falou assim, poxa, não é orgânico, não é orgânico? Ah, conheceu? Porque tem gente que compra perfil, compra seguidor e tal. E quando você fala assim, eu já cheguei a ter pessoas aqui que tinham mais de 50 mil seguidores. Mas assim, bate aquele negócio, mas e aí? Né? E o que você faz com isso, E o que né? você faz com isso? Né? Então, tipo assim, e se as pessoas, o numeral pequeno é mais sincero, né? Eu vejo, tem gente que entra no Big Brother com 1.000 seguidores, daqui a pouco sai com mais de 10 mil, 40 mil seguidores, achando que aquilo ali é a vida para se propor ganhar alguma coisa, né, Eduardo? Então, você tem uma periodicidade de postar? Por exemplo, hoje eu mandei eu entrei no site, vou até abrir aqui. Você viu que eu postei, né? O evento de hoje e marquei vocês lá. Pois é, tá aqui, ó. Aumento de lucratividade com inteligência artificial, diagnóstico grátis. Gente, é de graça, né?
Você chega assim, entra lá no perfil do Instagram dele e clica lá no link e você vai ser direcionado ao site do Google Docs, onde tem uma inscrição, né? Empresários, né? Soluções empresariais. Grátis? Como assim? O legal é que assim, a pessoa pode acessar, né, o soluçõesempresariais.com.br, hoje ainda está caindo também nesse site, e realmente é uma missão de vida que a gente tem, que é ajudar as empresas, né? E por que eu falo que é grátis? Que a gente vai gerar um diagnóstico em cima dos custos que ela já tem hoje, no que isso poderia ser otimizado, né? Então, como é que ela poderia gastar menos dinheiro fazendo a mesma coisa ou até melhor? Então, a gente gera um diagnóstico, a gente vê vários pontos ali que a gente consegue reduzir, igual eu já expliquei aqui, imposto, energia, água, luz, número de colaboradores, enfim, a gente cria um diagnóstico, tá? E a gente devolve isso para as empresas de forma gratuita, né? E muitos dessas soluções a gente aplica para eles. Então, eu costumo falar o seguinte, que o nosso ganho, né, a nossa lucratividade, tá? Se realmente eu conseguir gerar redução de custo para as empresas. Se eu não gerar redução nenhuma, a empresa não tem que investir nada. Então, muitas vezes, eu até costumo falar, né, o meu produto é bom, é interessante para as empresas, porque ela não tem. Normalmente as pessoas prometem muito, né? Uhum. Você paga, depois eu te entrego alguma coisa. E no nosso caso é completamente o inverso, né? Primeiro, a gente analisa, a gente te ajuda, a gente melhora o teu faturamento, a gente reduz custo, a gente aumenta a lucratividade. E algumas dessas coisas, as próprias empresas que a gente faz um exemplo, né? A pessoa hoje ela compra energia do governo, da estatal, da ANEEL. Muitas vezes eu consigo reduzir a conta de energia dessa pessoa, levando ela para uma energia muito mais sustentável, ecologicamente muito melhor, né? E reduzir a conta de energia dela em até 30%. Então, e aí essa empresa de energia solar, ela me remunera, né? Então, eu ajudo o empresário e também, enfim, tenho ganhos, tenho colaboradores. Hoje a gente atende vários estados, né? A gente tem Minas, Goiânia, Brasília, Rio, também indo para o Rio de Janeiro agora. Então, assim, a gente também tem um custo ali de alguns colaboradores, mas que a gente só gera receita para nossa empresa se realmente eu reduzir custos para as empresas, né? Então, quando você bate um papo com alguém e a pessoa se inscreve lá no site, você gera novas parcerias. Com certeza. Eu tenho aqui, quem não conhece o Fora do Canal, esse aqui é o episódio número 265. A gente já trouxe aqui um empresário lá de Sobradinho que fala de energia solar. Volta lá depois no nosso bate-papo para a gente contar essa história e para você avaliar se é isso mesmo, né? E daqui a pouco você conta depois para o Eduardo. A gente tem gente aqui interagindo com a gente. Vou ficar de lado para o computador aqui para ler as mensagens do Nicolas Castelo Branco, falando assim, excelente. O Bruno Campos Calistenia, é isso? Acho que deve Deve ser. ser. Realmente existem muitos caminhos até o topo da montanha, né? Então, quer dizer, a pessoa não começa do zero, ela sempre começa com ideia. De repente, um sonho. Quero ser empreendedor. Eu queria ser locutor de rádio, né? Tive que fazer teste, tive que me qualificar. Hoje estou num podcast. Eu não queria estar aqui presente apresentando um podcast, mas já tem mais de 2 anos que eu estou aqui, botando minha cara para trazer conteúdo das pessoas, dar essa oportunidade que muitas vezes a pessoa tem que pagar por rádio, para televisão, para ter uma publicidade, e o podcast ele esclarece muito mais, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de podcast de mais de uma hora. A gente não chega a uma hora, mas aqui você acaba vendo a hora que você quiser episódios com conteúdo interessante. E não falo de mim, falo do nosso convidado. Por exemplo, o Eduardo é brasiliense, casado, tem 2 filhos, 38 anos. Ele fez educação física e é nutricionista. Lutou jiu-jitsu desde os 12 anos de idade e tem 13 anos que é empreendedor.
Sucesso? Graças a Deus. Eu falo que eu sou um cara muito realizado, muito mesmo, assim, sou muito feliz com toda essa história aí, né, que a gente tem a possibilidade de contar e até agradeço. Eu acho que o podcast é muito interessante porque a gente consegue dar voz, né, para algumas pessoas, a gente consegue conhecer um pouco mais a história das pessoas, né? Eh, enfim, normalmente quando a gente vê o final da trajetória de alguém, a gente só vê, fala assim, pô, aquela pessoa tem uma vida boa, aquela pessoa tem uma vida confortável. Mas como é que foi a trajetória daquela pessoa, né? E hoje eu acho que com o podcast, com a internet, a gente tem a oportunidade de ser mentorado, né? Por qualquer pessoa, né? Então, se você é um cara que se inspira, vou falar alguns nomes aqui que eu particularmente admiro, e eu acho bem bacana, e a internet dá essa aproximação da gente aprender com essas pessoas, mas empresários como o Abílio Diniz, o Paulo Otávio aqui em Brasília, né, eu acho que para mim, pelo menos, é uma referência muito grande, o Edmar da Biomundo, o Eike Batista, né, a história dele, inclusive, saiu um filme um tempo desse, eu acho muito legal. Falo bastante da trajetória dele, assim, do tanto que ele é um cara ambicioso e tudo mais. Lógico que, enfim, a história dele ainda não se encerrou, né? Talvez não esteja no melhor momento, mas hoje a internet, você tem aí Mark Zuckerberg, Elon Musk, você tem o próprio Steve Jobs, né? Você tem a oportunidade de ouvir e conhecer pessoas, não presencialmente, mas de aprender com elas e, quem sabe, tirar daquilo ali algo para sua essência, para se tornar uma pessoa melhor, né? Eu costumo falar que antes da internet, uma ferramenta muito importante aí para a pessoa poder evoluir, né? E não deixa de ser uma ferramenta importante, mas que hoje talvez não seja mais a única, no meu ponto de vista, mas é a própria arte marcial, né? Que é onde você tem que ter foco, determinação, autoconhecimento, né? Você tem um mentor ali próximo, uma pessoa que vai te dar uma palavra de coragem, de incentivo, né? De bronca, né? De correção, e você vai executar várias vezes ali o mesmo movimento, muitas vezes você vai errar, vai se machucar, vai sentir dor, mas que a continuidade disso, né, vai te gerar frutos. E hoje, isso aliado à internet, né, você poder ouvir de pessoas muito mais sábias que você, é algo que você também pode aprender ali nos livros, nos filmes, mas acho que a internet ela trouxe essa proximidade aí, não só para o empresário, mas para as pessoas de maneira geral, né, que querem evoluir como pessoa, como ser humano, enfim, elas terem esse acesso a pessoas que talvez fossem inacessíveis, né? Então isso é muito legal. A gente tem aí planos de negócios de empresas como a Biomundo, Polishop, que o pessoal fala assim, ah, isso é pirâmide, não sei o que e tal. Não, não é. As pessoas elas têm que ter gente. Por exemplo, assim, eu ia muito procurar emprego procurando um classificado de jornal. Hoje você não procura mais emprego. Hoje você é qualificado e eles procuram você. Eles te convidam para isso. Eu também pegava assim o catálogo telefônico e ia para as páginas amarelas para achar empresas para oferecer o meu conhecimento e essa troca. Hoje, como é que as pessoas chegam hoje no Eduardo? Quem são essas pessoas? Você orienta, você tem um lugar para falar assim, ei, vem cá que eu quero te dar oportunidade? Legal. Pessoal, primeiro que o Edson entregou a idade, hein? O Edson novão aí, entregou páginas amarelas, pô, aí, pô, orelhão, né? Aí, orelhão de ficha ainda, lembra? Difícil ainda. Bom, hoje com a internet, vocês podem me encontrar aí, né, pelo Instagram, Eduardo Lustosa JJ, né? É o meu Instagram. Também pelo Instagram das empresas, que são várias, mas Opa, pelo Soluções Empresariais Oficial no Instagram. E, cara, aqui em Brasília a gente sempre está dando muito curso, né? Muito treinamento. Eu vou dar um treinamento de vendas agora no dia 17. Vai ser dentro das nossas empresas, mas a gente vai estar abrindo para o público. uhum. Quem tiver interesse, pode ir lá no meu perfil. Eu vou sortear aqui, né, para quem está assistindo esse vídeo e der tempo ainda, né, de se candidatar lá. 5 vagas, tá? Então, 5 vagas gratuitas lá para você fazer um curso de vendas comigo.
No mês que vem, a gente vai estar vindo com um curso aberto para todo mundo de Brasília, de liderança e gestão, né? A fim de qualificar novos líderes, novos gestores, novos empreendedores, né? E novos gerentes aí também. Então, a gente vai estar com esse curso aí, que vai ser um curso de 2 meses, vai ser um curso com uma profundidade muito grande, material didático, etc. E também vou palestrar no Gigante de Vendas, que é um evento. Ainda não me passaram, tá? Depois a gente vai soltar isso aí no Instagram, né? O convite do meu amigo Ian Guedes, né? Pelo método Líderes do Brasil. Vou estar palestrando no curso Gigante de Vendas. Vou estar falando lá sobre objeção, sobre técnicas ali de aumento de faturamento, cross-sell, down-sell, não perder venda, né? Então, hoje, eu costumo falar que todo mundo é um vendedor, né? Todo mundo é um vendedor. As pessoas podem até não gostar de venda, mas todo mundo está vendendo alguma coisa. Desde o médico ali, que tem que ter uma boa aparência, tem que ter uma boa desenvoltura, tem que ter uma rede social que comunique realmente com o público ali. Ele também está vendendo, né? Não é aquela venda de oferecer, mas é aquela venda de estar presente ali, de estar acessível, de estar disponível, de as pessoas saberem o que ele oferta, né? Então, hoje, a nossa missão, que nem eu falei aí, é ajudar essas empresas. Então, através das redes sociais, você pode me encontrar, né? Quem quiser ir tomar um café comigo aqui em Brasília, me chamar aí, a gente bater um papo, eu poder ajudar a sua empresa também, né? Hoje o escritório é onde? Aqui no Cruzeiro Aqui também. no Cruzeiro, Aqui no pertinho, Cruzeiro, é? E Legal. aí, lá ele também é uma pegada de estúdio, né? Lá a gente tem também as câmeras e tal, e inclusive parabéns aqui pelo estúdio. Gente, vocês não têm noção do padrão do estúdio aqui, cara. Eu falo porque eu conheço muito de tecnologia. Ali tem uma Blackmagic ali, que é uma fortuna, né? Aquela máquina, as câmeras aqui. Eu falo porque, enfim, gosto muito. Meu pai era editor de imagem da Globo, Como é né? que é o nome do seu pai? José Eurípedes. Eurípides, eu acho que eu conheço, porque eu fiz estágio na TV Brasília e tem alguns amigos que foram para a Rede Globo. Acho que é Eurípides. Meu pai trabalhou na TV Brasília, meu Ah, pai já foi da TV Justiça, foi da Record, foi do SBT, ajudou na inauguração do Jornal do SBT aqui em Brasília, olha que era do Bom bacana. Dia DF, trabalhou com a Ana Paula Padrão, né? Meu pai, enfim, é um dos meus maiores exemplos aí, sem sombra de dúvida. Abraço para você, eu sei que você está assistindo. Não, e se não estiver assistindo hoje, é porque ele estava cuidando da expansão das academias, ele Olha estava na lá, obra hoje lá. vai assistir. Se ele não assistir hoje, ele vai assistir amanhã, né? E mandar um beijo muito grande para ele e para minha mãe aí, que são minhas fontes de inspiração, né? Eu falo que nem eu falei aqui no início, ter um ambiente familiar adequado, né? Isso é o pontapé inicial. Eu acho assim, você ter um lar com amor, enfim, as pessoas ali, todo mundo tendo o mesmo propósito, né? Isso ajuda muito, assim, acho que a primeira etapa do sucesso começa dentro de casa, né? Então, fico muito feliz aí da história aí dos meus pais aí, deles terem acreditado nesse projeto, que já fazem 13 anos e, enfim, graças a Deus, está crescendo. Daqui a pouco está debutando, né? Eduardo, a gente agradece a sua presença. Eu quero chegar assim para você, nesse exato momento, que é um momento do podcast que talvez não tenha muita audiência, porque o pessoal acaba fugindo para outros canais, porque a internet é isso mesmo, é oportunidade, né? Você conhece alguém para contar alguma história? Você tem alguém que tem aquela pegada para falar com a gente? Nós, como o Eduardo falou, nós temos uma saída para isso. Primeiro, o podcast, que é exatamente para dar essa visibilidade, e segundo, a nossa página, que ela tem espaço de notícia, tem espaço de cultura, tem espaço de publicidade, entendeu? Onde você pode investir e ajudar a esse projeto a crescer. A gente cita o seu nome, o nome da sua empresa, para estar aqui com a gente, tá? A gente entrou em 2024, os episódios estão aparecendo, a agenda está crescendo novamente. Eu falava assim, poxa, daqui a pouco eu vou fazer podcast para 2, 3 pessoas, daqui a pouco a gente tem essa audiência e a gente agradece. É como eu sempre começo, né? Se você chegou por aqui, é porque alguém te convidou e esses convites aqui têm trazido essa positividade para o nosso trabalho. Quer apoiar financeiramente? Não é caro. Quer ajudar a gente? Não é caro. O importante não é o preço que você paga, é aquilo que você dá valor. E muita gente tem dado valor ao nosso trabalho
E é por isso que a gente traz pessoas de valores aqui. Quando ele fala aí do Ian, né? O pessoal do Líderes do Brasil, a gente já esteve lá assistindo palestras no Líderes do Brasil. Quando ele falou Ian Guedes, né? Quando ele fala de palestras, a gente tem divulgado palestras. Tem gente aqui que chega como parceiro exatamente assim, né? Deixa eu ver, tem a Naici Dematê, que ela também faz parte dos Líderes do Brasil e logo, logo vai se tornar uma parceira da gente. A gente loca também o espaço para você fazer parte desse espaço, para você respirar isso aqui. Quem chega aqui, no mínimo, um copo d'água recebe, né? E eu quero novamente que você divulgue até telefones, Eduardo. Tem telefone aí, tem gente que ainda usa celular, entendeu? Divulga o telefone aí, já que você falou que eu sou muito antigo, né? E tem páginas amarelas. Não, é verdade. Ó, pessoal, inclusive, assim, falar, né, o meu telefone pessoal, ele é aberto aí, né? Eu não tenho problema nenhum. Se você chegar lá no meu Instagram, você vai encontrar meu telefone. Eu falo que eu posso não responder na hora, mas eu respondo no dia, né? Meu telefone é 61 98133 9544. Então, 61 Brasília, 98133 9544. Cara, estamos aqui, né, abertos para ajudar pessoas e empresas, né? Eu falo pessoas porque dentro da academia, da clínica de estética, a gente tem vários projetos ali que vão desde, cara, emagrecimento até a pessoa, enfim, melhorar a autoestima, melhorar o sono, diminuir medicamento, etc. E isso é muito legal, é um trabalho muito bacana que a gente faz lá com toda a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar. E com empresas, do mesmo jeito que o corpo humano precisa sobreviver, as empresas também precisam sobreviver, né? A empresa, quando fala pessoa jurídica, ela é um ser também, né? Ela também tem vida própria. Então, a gente fica muito feliz em poder ajudar as empresas aí de qualquer segmento, tá, pessoal? De qualquer segmento, de qualquer KNAI, né? De qualquer porte. Você pode ser MEI, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, indústria, né? Com certeza a gente consegue ajudar vocês. Aqui em Brasília, que já foi atendido por alguma das nossas soluções, né? Potiguar, Steak Bull, Atacadão de Suplementos, Corpo Saúde, Nativas, Wizard, a Rede Ultra, Rubaiá, Restaurante Roma, inclusive mandar um abraço para o Restaurante Roma, né? Atendemos eles recentemente, Madeireira Guarani, estamos com algumas negociações aí com algumas madeireiras grandes também. Enfim, né? Empresas, você pode ver que são de diversos segmentos, que vai desde da construção civil até o ramo alimentício, academias, enfim, a gente consegue diversificar aí essa gama aí de empresas, a fim de realmente poder, né? Eu falo que o empreendedorismo é o que move o país, né? É o que gera emprego, é o que melhora a vida das famílias, é o que melhorou a vida da minha família. Então, eu acho que funciona, né? Certo? Eu acho que Queremos vocês aqui para contar essas histórias de lucros, de sucesso. Queremos vocês aqui para contar isso, do mesmo jeito que a gente está contando aí, essa potência que é o Eduardo Lustosa. vou indicar depois aí, né? Você falou alguns nomes aí. O Ian Guedes é um excelente cara para estar aqui, tem boas histórias também. O Albert Guedes também é um cara bem legal. O Dyer, né? Enfim, são pessoas aí que depois eu vou estender aí esse contato. Eu acho que mais do que empresariar é fazer amigos, né? É Sim, um com abrindo certeza. porta para o outro e a Isso. gente se ajudando a chegar num lugar juntos. Então, isso é muito legal. Então, eu vou repetir o telefone aqui do Eduardo. É 981339544, 981339544. O Instagram pessoal dele é Eduardo Lustosa JJ. Para quem não sabe, JJ é Jiu-Jitsu, tá bom? Só para reforçar aí, para você não esquecer. Porque você, de repente, pode encontrar muitos Eduardos lá, né? Mas nunca tem um JJ lá, tá? Então, tá aí. E lá tem as páginas e tem os links para você chegar ao Eduardo. Eduardo, alguma coisa a mais a dizer? Bom, eu acho que antes de mais nada, é deixar também aqui uma mensagem de esperança, né? Como você falou da pandemia, acho que a pandemia foi um momento muito interessante para a gente fazer algumas reflexões de vida, né?
Então, uma das coisas que me fez pensar muito na pandemia e me faz pensar até hoje é por que não ser a pessoa que eu sempre quis ser, né? Por que não ser a pessoa, o marido que eu sempre quis ser, o pai que eu sempre quis ser, o empresário que eu sempre quis ser, o atleta que eu sempre quis ser? O que que me impede de fazer isso, né? E muitas vezes esse empecilho, ele é cansaço, é preguiça, é tempo, né? Mas que se você conseguir se organizar, ter a determinação correta, né? Para quando você chegar lá na frente, você ter muito orgulho do que você construiu e muito orgulho de você, né? Então, eu acho que não tem orgulho mais importante do que a gente ter orgulho da nossa história, né? Então, hoje eu com um filhinho aí de 3 meses, com uma filha de 17 anos, eu me pego muito nesse questionamento, né? Eu tenho que ser a pessoa que eu sempre quis ser. Eu tenho que ser a pessoa que eu gostaria de conviver, que eu gostaria que se conectasse com meus amigos, que se conectasse com a minha família, que se conectasse dentro das minhas empresas. Então, eh, a gente poder falar as coisas realmente com moral, né? No próprio nome da palavra ali, né? Que quando eu vejo as pessoas, eu falo assim, cara, todo mundo tem muito mais lá dentro, tem muito mais lá. Você tem muito mais potencial do que você acredita. Então, passe a acreditar nesse potencial, que com certeza você vai conseguir se superar e chegar longe. A gente agradece a presença do Eduardo, sua esposa que está aqui filmando, não quis aparecer, né? A minha também não gosta de aparecer nada, fica só operando a mesa de cortes. A gente agradece a vocês que chegam aqui, que trazem esse conteúdo gostoso. É sempre o que o Eduardo falou, sempre uma nova amizade, sempre um novo contato. Às vezes, assim, eu fico meio relapso a não atender todas as pessoas que já chegaram aqui, já estiveram aqui, né? Mas, assim, a gente tem na lembrança porque ficou registrado no Fora do Canal. Se você for entrar no site, você vai ver que tem outros caminhos para você chegar lá também como empresário. Nós temos a Rádio Estúdio como parceira, que é gerado o som por aqui também, Rádio Estilos, temos a HT9, temos aí redes sociais próprias nossas, que a gente está sempre divulgando e dando essa visibilidade. Então, se você pensa que é só fora do canal, a gente às vezes está fora do canal do YouTube também, tá bom? E a gente volta com você no próximo Fora do Canal. Até mais.